Olá, olá, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do GTUSP. Hoje eu estou com a Camila, coordenadora e professora dos concursos da área educacional do Estado de São Paulo. Tudo bom, Camila? Como é que você está? Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Muito feliz de estar de volta. Bom, hoje a gente está aqui para discutir o edital, né, do processo seletivo simplificado que vai acontecer esse ano para ingresso em 2015 de professores temporários, né? É um edital muito parecido com o edital do concurso que aconteceu ano passado, né? A gente está aguardando o chamamento das 15 mil vagas previstas no último concurso, mas como a gente avisava desde lá, 15 mil vagas eram poucas, né? Então, por isso que teve essa necessidade de abrir esse processo seletivo. Inicialmente, a gente acreditava que o processo não iria mais existir esse processo seletivo simplificado, porque ele ia acontecer um chamamento da lista do último concurso. A gente falou isso em algumas lives, mas, né, a videoaula, né, o temor aí que teve muitos recursos judiciais contra o concurso por isso, acabou diminuindo muito essa lista, e então houve a necessidade da criação desse processo seletivo simplificado. Certo, Camila? É isso? Certo. E nos últimos anos a gente teve a contratação através do Banco de Talentos, que também era um recurso que o Estado utilizava, mas não existia uma classificação. As pessoas entravam exclusivamente por pontuação de tempo de casa. Então, não tinha uma avaliação inicial da qualidade técnica do professor, né? E só que antes do banco de talentos, né, antes da pandemia, a gente já tinha o costume do Estado realizar essas provinhas de processos seletivos anuais para contratação. E aí eu acho que eles retomaram essa prática que não é nova, né? Eles tinham essa prática antigamente. Eles pararam um pouquinho antes da pandemia. Não, é isso aí. E analisando o edital, a diferença ali em relação ao concurso, que ele coloca os anos, professor de ensino dos anos iniciais, que não houve isso no concurso, né? Porque o Estado não faz mais concurso para isso, só contrata professor nessa modalidade de temporário, né? Nos anos iniciais, a gente conversou, é mais ou menos o inverso do que acontece na prefeitura, né? Que contrata para os anos finais, não contrata tanto para os anos finais. E também a prova prática mudaram todos os temas. Eu acho que essa foi a grande questão no concurso. A gente deu bastante ênfase naquele momento, analisando todos os eixos temáticos para que a gente desse o parecer do nosso professor, o que ele iria construir numa videoaula. Também tiveram videoaulas de como elaborar um vídeo para apresentar para o professor. A gente vai trazer isso de novo. Toda essa parte dos eixos, os temas mudaram, né? Os eixos Temáticos. temáticos foram alterados, então vão ter aulas novas, não vai ser exatamente o concurso, mas aquela parte da legislação, da própria bibliografia, dos livros pedagógicos de cada área, são exatamente o mesmo do concurso. Então, se você estudou para aquele concurso, certamente você está um passo à frente aí de quem não estudou e pode ter uma boa classificação aí, focando o seu conhecimento, o seu estudo nessa parte prática, produzindo aí uma videoaula bacana, que eles mantiveram, apesar de, foi, digamos assim, o ponto da grande discórdia no último concurso, tanto da protestos da parte do sindicato, quanto dos professores que não entenderam que era para enviar antes o vídeo.
mas mesmo assim, nesse processo seletivo, eles mantiveram, aí mostra a importância que não tem como realmente a gente fugir disso nos dias atuais, a gente tem que estar apto a conseguir desenvolver uma boa videoaula que vai ser cobrado nesse concurso agora, acho que de agora em diante, em todos os outros concursos. Vamos colocar na tela o edital para a gente pegar os principais pontos. Lembrando que essa análise que a gente vai fazer... Eu queria pontuar também, Rodrigo, a respeito da... Vamos. Até no edital eu grifei para a gente falar, eles mudaram bastante o critério de avaliação da videoaula. Não serão os mesmos critérios. Mas eu vou deixar para falar isso no momento que a gente estiver passando o edital, que daí fica mais fácil, eu não esqueço de nenhuma informação. Perfeito. Está na tela, então, o seu documento aí, você pode correr, e aí eu vou fazendo algumas intervenções aqui, se eu achar alguma informação que acabou escapando aqui. Tá certo. Então, o edital do processo seletivo, ele foi lançado agora. As inscrições, elas começaram dia 14, na sexta-feira. A gente está num período aí de pedido de isenção, então quem tiver esse direito, é bom ficar esperto nesse sentido, que ainda dá tempo. A novidade, como você já tinha falado, os anos iniciais também estarem, né, contemplados nesse processo seletivo, que não estava no outro. Existem diretorias de ensino que têm um número bastante reduzido ou já não existe mais, não atende mais os anos iniciais. No caso da minha diretoria, aqui na diretoria de Santos, a gente tem 18 escolas, e escolas bastante grandes. Então, aqui a gente tem uma demanda bem grande de anos iniciais, mas não é a realidade geral do Estado. Isso é bastante diferente em cada diretoria. Não existe um número de vagas, porque é para cadastro reserva. A gente percebeu que... Oi, Rodrigo. Uma coisa importante, antes que a Camila continue aqui com a leitura do edital, é que muitos alunos nossos têm procurado a gente para visualizar as aulas, né, do concurso anterior do ano passado. Né? Quando o aluno contrata um curso aqui de edital do GETUSP, ele contrata até o dia da prova. Né? Então, existe a necessidade agora de uma recontratação para esse processo simplificar. E por ter muita coisa parecida, esse aluno que foi nosso aluno na turma do concurso vai ter um super desconto. Então, antes de você efetivar a sua inscrição pelo site, entre em contato com a nossa central de atendimento, porque vai ter conteúdo novo, como a gente vai falar, de toda a prova prática. A gente vai fazer reacts da parte, como eu fiz com o professor Franzói, avaliando as suas videoaulas, né? Então, vai ter um conteúdo novo para que você possa se aprimorar aí e ser bem ranqueado, porque da mesma maneira como o concurso, o importante é você estar bem ranqueado nessa lista do processo simplificado, para que você possa seja uma das primeiras opções ali, possa eventualmente até escolher. A gente não sabe exatamente como vai ser a dinâmica. Então, basicamente, era esse recado antes de... Eu tinha esquecido no início. Vamos lá, continuar com a leitura. Certo. Então, o que eu queria falar daqui é que é importante que as pessoas... Porque tem muita gente que passou no concurso e está esperando ou chamar para o concurso, para efetivar, enfim. Só que se eu estivesse nessa situação, eu faria a prova do processo seletivo novamente, porque a gente não sabe em que momento esse professor será chamado. E para trabalhar no ano de 2025 como contratado, ele precisa fazer o processo seletivo. Se ele tiver no PEI, por exemplo, que é o Programa de Ensino Integral, a mesma coisa, essa lista será utilizada. Então, por via das dúvidas, eu faria, porque a gente nunca sabe, né, quando que eles vão chamar,
tem muita gente trabalhando em aulas que estão livres, e eles não chamaram esse ano, e a previsão é chamar o ano que vem, mas a gente nunca sabe, né? Então, para garantir o trabalho, eu faria o processo seletivo, sim. Deixa eu passar aqui para a gente ver. Bom, aí eles colocaram 2 modalidades de contratação, né? Então, 25 horas semanais, que equivalem a 20 aulas com os alunos, ou 40 horas semanais, que é a carga horária cheia para atuação no PEI. Aí, aqui dos requisitos, eu dei uma atenção maior aqui nos anos iniciais, que a gente não teve no último. Então, aqui são de candidatos habilitados. Tem aquela diferença entre habilitado e qualificado, que para agora, no processo seletivo, tudo bem. O habilitado é a licenciatura em pedagogia para atuação na educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental, pedagogia, educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. E magistério e habilitação em docência de anos iniciais. Dos anos finais, é licenciatura plena. E da educação especial, são aqueles cursos que estão atrelados à educação especial ou pós-graduação. E aí eles colocam aqui também os qualificados. Deixa eu descer aqui, que logo vai entrar. E aí, quem está mais tempo no estado vai lembrar que aí é aquele pessoal que tem licenciatura curta, que tem uma licenciatura plena, mas que tenha no mínimo 160 horas dentro da área de atuação, que pode entrar, que é estudante, e ele pode entrar como contratado. Para fins de efetivar, nunca rolou, mas para contratação, o Estado sempre abriu essa possibilidade dos professores que ainda estão cursando, né, ainda estão durante o seu curso de licenciatura plena, para que eles possam começar a atuar como docentes. Então, nesse caso, horas, aqui né? também está aberto. Exigindo essa carga... Isso, desde 160 horas. Eu só coloquei mas todos os casos são no mínimo 160 horas. Para não ficar grifando muita coisa. Dentro da área de atuação. Ou concluinte, ou estudantes que já tenham cursado 160 horas. Se a gente for pensar isso, geralmente aí é o segundo ano para frente, ele já consegue ter essa carga horária específica, dependendo do seu histórico. Isso. Com comprovação no histórico. Aí, aqui tem a data, né, de quando começa e termina as inscrições. Dia 14/6, que foi sexta-feira, até dia 12/7, pelo site da VUNESP. Deixa eu passar aqui. Que é outra coisa interessante também, que quem vai aplicar esse exame simplificado é que a banca que aplicou o concurso, então a gente tem uma base muito boa do que pode, como vai ser cobrado isso, né? Já que a gente tem, o programa é o mesmo e a banca é a mesma. Só a parte prática que vai ter houve essa mudança, realmente. Isso. O valor da taxa de inscrição, que é mais baixo, né, por ser processo seletivo, então R$ 35,00. Aqui, com relação ao pagamento. Aqui, da isenção de taxa, o doador de sangue, que tenha feito, no mínimo, 3 doações no último ano. E aí, tem que enviar, né, até o dia 17, que é segunda-feira. E aí também tem a outra modalidade, que é um desconto de 50% na taxa. Vou descer aqui. Isso. Que também precisa enviar a documentação até segunda-feira, que seja estudante, regularmente matriculado em curso superior, mas isso tem que ser em conjunto, né? Remuneração mensal inferior
a 2 salários mínimos ou esteja desempregado. E aí eles listam a documentação que você precisa mandar, quais são os critérios, como que você tem que mandar e tal. Mas quem tiver essa possibilidade, tem que dar uma corridinha, porque até segunda-feira para mandar. Condições especiais aqui. Isso. Deixa eu voltar aqui. Como enviar, não, acho que não tem, acho que é importante. Exatamente. Lembrando, a gente está pegando os principais pontos aqui para esclarecer. Não substitui a leitura atenta de você. É o primeiro passo. É você fazer. A gente fala, isso vale para concurso, mas também vale para esse processo seletivo. É você fazer a leitura atenta. É o primeiro passo zero. Depois vai para um planejamento de estudos e depois começa a estudar. Vamos lá, vamos seguir. Isso. Das condições especiais tem um prazo maior, né, que é durante o período de inscrição, que você pode enviar o laudo médico e relatar aí a sua necessidade durante o processo. Candidata lactante, a mesma coisa. Eles até colocaram, né, eu estou com um edital inicial, eles já lançaram uma retificação, eles até esqueceram de colocar alguns pontos aqui, mas no caso da candidata lactante, a observação que eles tinham esquecido de colocar era que se não tivesse um acompanhante para a criança não poderia permanecer na sala de aplicação. Mas eu até fiz algumas alterações aqui nesse documento, já trazendo algumas coisas da retificação mais para frente, vou mostrar. Da participação do candidato com deficiência, e aí é para critério de classificação. Também a comprovação é durante o período de inscrições, até dia 12/7. Eu vou dar uma passadinha aqui, porque aí quem se enquadra precisa dar uma lida com mais cuidado, verificar a documentação que precisa mandar, como que vai mandar. Inclusão do nome social, a mesma coisa, só preencher um dos anexos e enviar. Sistema de pontuação diferenciada para pretos, pardos e indígenas, eles vão manter aquele processo de heteroidentificação, e foi bastante rigoroso, né? Teve um professor nosso, Rodrigo, que participou, eu não sei se ele chegou a conversar com você durante o período do concurso anterior. E aí teve uma entrevista, eles marcaram para fazer uma entrevista. Então, cada dia mais sendo rigorosos em relação a isso. Né? E aquela autodeclaração acabaram... Não, e ele falou que durante essa entrevista o procedimento foi igual da prova, tinha que entrar no horário certo, senão fechava o portão, teve que isolar tudo, desligar celular, colocar dentro do pacotinho, todo o processo. Aí entrou dentro de uma sala, estava sendo filmado, e aí teve uma entrevista, eles perguntaram algumas coisas, e aí depois foi liberado, né? E classificado. Mas foi bastante rigoroso. Participação de estrangeiros. Existe eles pontuaram com relação, não tem nenhuma objeção com a participação de estrangeiro, mas eles colocaram nos critérios de avaliação da videoaula que a aula tem que ser toda em língua portuguesa, e que não, com exceção as aulas de inglês que parcialmente poderiam ter em língua estrangeira. Então, é o mínimo que se espera do professor, saber falar português. Mas eu não sei porque assim, eu sempre falo que se tem algum recado, se colocaram alguma coisa, porque existiu, né? Eu não sei se alguém deu aula em alguma outra língua. Para eles terem colocado nesse edital agora, pode ser que tenha acontecido isso. Então, agora a parte interessante aqui. Isso. Agora das provas, né? De conhecimentos gerais, serão 20 questões da prova objetiva, e de conhecimentos específicos, 20, e a prova prática, né? A videoaula. A gente não vai ter dissertativa dessa vez, acho que até pelo custo da correção, por ser um concurso um pouco mais barato, né? Por ser processo seletivo, acho que eles tiraram.
porque é caro para corrigir. Mas quiseram manter a videoaula. A prova vai ter uma duração de 3 horas. A gente tem também as provas de título, eles tiraram bastante coisa dos títulos, agora ficou só mestrado e doutorado. Não está entrando pós-graduação, cursos de extensão, com determinadas horas. No concurso tinha, né? Tinham várias opções, agora não tem. Não, e também eu gostei bastante do tempo, assim, 40 questões em 3 horas parado. Tempo mínimo de 2 horas, máximo de 3, também achei. É bem tranquilo, assim, comparado a outros concursos. Isso. A documentação necessária para levar no dia, acho que isso a gente pode passar. Aqui, o primeiro edital estava assim, eles colocaram a prova de anos finais do ensino médio manhã, iniciais do fundamental à tarde, mas já retificaram, eu colei aqui o quadrinho. Eles dividiram, né? Porque a gente tem professor que faz para ciências e biologia, por exemplo. Oi? É o mesmo modelo que foi aplicado no concurso, né? Por ter essas áreas correlatas. Exatamente. Eles mandaram errado. Perfeito. Isso, o professor que faz história e geografia, por exemplo, faz uma de manhã, outra à tarde, ciências, biologia. Enfim, eles dividiram dessa forma, fica mais fácil de contemplar todo mundo, né? Nem sempre, mas a maioria das vezes consegue. Português e inglês. Bom, vamos continuar. Então, só para pontuar, esse quadrinho aí eu colei de lá para cá, tá, gente? Não tá nesse editalzão que a gente tá vendo. Retificação. Tá na retificação, isso. Achei importante trazer aqui. Agora sobre a videoaula. Então, a simulação deverá ser gravada em vídeo com duração de 5 a 7 minutos. Isso continua a mesma coisa, né? Aí ele coloca, o candidato tem liberdade para escolher o tema da sua aula com base no conteúdo da disciplina de opção de inscrição, desde que atenda às habilidades escolhidas previstas no anexo 5, que é esse que mudou inteiro, que o Rodrigo falou, respeitando o ano série previsto para habilidade. Aí eles começam a colocar aqui eu pontuei mais as novidades e as coisas que são mais importantes para a gente falar sobre isso. A aula não poderá ser exclusivamente resolução de exercício, isso não tinha no edital anterior, então não tinha esse critério. O candidato deverá aparecer no plano principal da gravação durante toda a simulação de aula, isso já tinha, e aí corre o risco de desclassificação, né? Agora, o candidato que fizer o uso de reduzir a sua imagem, expô-la num campo menor, ao lado ou sobre o campo principal, terá sua pontuação prejudicada. Isso também não tinha. Isso é novidade. Isso é novidade. Novidade. Como a gente faz aqui nas lives, né? Na maioria das vezes, a gente fica no cantinho agora. Então, agora não pode. Não pode, não vai ser desclassificado, mas vai ter a pontuação prejudicada. Isso não tinha no edital anterior. Se o candidato incluir algum recurso de mídia em formato de vídeo em sua videoaula, esse não pode ter mais de 1 minuto de duração. Isso também não tinha. Então, acredito que alguém deve ter exagerado aí. A gente já tinha falado isso durante o curso, né, Rodrigo? O ano passado a gente falou. Gente, apesar de não ter, não é coerente, porque eles vão avaliar a prática do professor. Se o professor coloca um vídeo para reproduzir, toma tempo da própria avaliação dele, a nota vai ser prejudicada, mas aqui eles colocaram, eles pontuaram no edital. A gente já imaginava que isso aconteceria, mas agora tem no edital, né? O candidato deverá, no início da gravação, apresentar oralmente ou por escrito o componente curricular, o tema, a habilidade, o ano e série. Isso também não tinha. Não tinha obrigatoriedade. Teve gente que fez, teve gente que não fez. Teve gente que colocou, salvou a aula, né, o arquivo com essas informações, mas não tinha essa obrigatoriedade.
Aqui, a aula deverá ser apresentada em língua portuguesa, exceto para a disciplina de inglês, que deverá mesclar parte da aula em inglês e parte da aula em português. Achei interessante isso. Eu fiquei pensando, será que alguém deu aula em outra língua? A gente vai fazer depois, né, Camila? Eu acho que vale uma live exclusiva para a gente falar só da aula prática. Só da aula prática, porque foi, é o que teve mais mudança, né? Aqui, o candidato deverá gravar a aula com o lado maior do celular na horizontal, então isso daqui já tinha, local iluminado, sem ruídos, preferencialmente diante de um quadro negro ou branco, isso daqui é igual. Aí, na avaliação, eu vou correr, porque lá embaixo tem outras questões. Aqui já são questões mais com relação à avaliação, mas lá tem aquele quadrinho que mostra melhor, praticamente a mesma coisa que está aqui. Lá é mais fácil da gente ver. Aqui o prazo do envio para a videoaula é durante o período de inscrição também, até dia 12/7. Então, dessa vez tem menos tempo, né? A gente tem menos de um mês aí para poder gravar essa aula e enviar. E aí tem aqueles critérios, né, do tamanho, do tipo de arquivo, de extensão, que a gente deu uma destrinchada bem legal no curso o ano passado sobre isso. Só é permitido um envio de um arquivo por candidato, então mesmo que ele tenha... se ele mandar novamente o primeiro arquivo, ele é excluído, né, automaticamente. Da prova de títulos, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Acho que eu deixei para colocar tudo quando tá tabelinha lá embaixo. Aproveitando, Camila, só deixa eu mencionar que a gente pretende fazer um simulado objetivo e um simulado prático, da prova prática, onde a gente vai receber e avaliar, conforme os critérios aí que a banca estabeleceu, como a gente fez um React nas aulas, então você vai conseguir ver, eventualmente. Tem algumas pessoas que falam que a gente foi mais rigoroso do que a banca, outras que a gente foi menos rigoroso. Mas a gente vai tentar, baseado no que está escrito aqui no edital, verificar se o professor atendeu ou não atendeu aí as normas aí do edital. E aqui a composição da nota final, né? Que a nota da prova, ela é o número de... não, essa é a da prova objetiva. A prova objetiva. Uma normalização... aquela equivalência para 100, né? Para 100 pontos, de 0 a 100. São 40 questões, isso. Aqui, isso não mudou muito, o que mudou é que a prova objetiva será classificatória, então não existe mais caráter eliminatório, né? Aí, aqui, a prova prática, videoaula. A prova prática terá caráter classificatório e será pontuada em escala de 0 a 40 pontos também. Isso manteve, mas ela não elimina mais ninguém, porque como é processo seletivo, né? Mesmo que o professor não consiga enviar, nesse caso, ele está garantido lá, só que daí a pontuação fica muito baixa, e aí prejudica na hora de escolher a aula, se vai conseguir escolher, enfim. Isso aí já são... Será atribuída nota 0, a prova prática que não for inequivocadamente uma aula da disciplina para a qual o candidato se inscreveu, não configurar como aula da disciplina ou apresentação do conteúdo teórico prático, apresentar apenas como aula ou atendimento ministrado, não se configurar como uma aula dirigida aos alunos, porque é uma simulação de aulas aos alunos, né? Não precisa aparecer, mas você precisa fazer como se você tivesse numa sala de aula com alunos. Não corresponder a uma das habilidades previstas no anexo 5, não apresentar o candidato na gravação durante o tempo todo da aula, apresentar baixa qualidade de imagem e áudio, língua diferente, deixa eu ver. Eu não localizei, Camila, eu não localizei também nesse edital uma dúvida que era do edital anterior, depois a gente só conseguiu esclarecer na prática, quando teve a inscrição e envio, que se o candidato se candidata a duas áreas distintas, ele precisa mandar 2 videoaulas ou uma videoaula. No concurso anterior, eles selecionavam uma das áreas pretendidas.
Isso, eles colocaram expressamente aqui nesse edital isso, ou permaneceu? Tá do mesmo, o edital ele tá do mesmo jeito, então eu acredito que vai ser do mesmo jeito. Você escolhe uma delas e manda. Que E aí ela vai valer para as duas. A gente só conseguiu esclarecer isso quando abriu as inscrições e Exatamente. o campo de enviar o vídeo. Então, vamos verificar na página da Vunesp se está escrito isso também, mas acreditamos que vai ser da mesma maneira. Se você selecionar 2 áreas, você vai verificar apenas uma para mandar uma videoaula que será avaliada. Isso. Então, aí o que eles colocam aqui é que se caso o arquivo tiver menos de 2 minutos de gravação, a videoaula vai ser zerada. E esse critério não existia. Eles só avaliavam a aula que tivesse de 5 a 7 minutos. Lembra disso? Uhum. Agora não, agora vai ter perda de pontos se tiver com menos em alguns intervalos de minutagem aí. Então, descontados 20 pontos da videoaula com tempo de duração de 2 minutos ou mais e simultaneamente com menos que 4 minutos. Então, se a videoaula tiver entre 2 e 4 minutos, ela vai valer no máximo 20. Porque o total é 40, né? Então vai ter descontado 20 pontos. Se ela tiver entre 4 e 5 minutos, ela vai ter 10 pontos de desconto aí. Então ela vai valer no máximo 30. E aí, se ela tiver dentro do... Não, superior a 7, ela vai ser desconsiderada. Então, aí, desconsiderado o tempo superior a 7 minutos. Então, eles assistem até os 7 minutos e desconsideram o resto. É importante, bom, resumindo, a sua aula necessariamente tem que estar entre 5 e 7 minutos. Isso. Aí terá nota prejudicada ou reduzida o candidato que não simular uma aula para os alunos, incluir em sua aula elementos desconectados da habilidade, do tema e da disciplina. Se for uma aula exclusivamente de resolução de exercício, fizer uso de reduzir a sua imagem na gravação, fizer comentários depreciativos e ofensivos aos direitos humanos. Isso também é novidade, não tinha no outro, mas se eles colocaram no edital é porque existiu. Então, infelizmente, né? Utilizar de linguagem inadequada a uma sala de aula, apresentar a aula fazendo uso excessivo de leitura de texto ou roteiro, dirigir-se à banca avaliadora além da apresentação inicial, na qual o candidato fornecerá suas informações acerca da aula ou atendimento especializado, não atender às orientações estabelecidas neste edital. Aí os critérios da avaliação da aula, os critérios eles são parecidos com os critérios anteriores, né, que é introdução, contextualização do conteúdo, aprofundamento e conclusão da aula, e aí tem os critérios aqui de nota, os encaminhamentos metodológicos, recursos didáticos e digitais. Eu não vou me aprofundar, que depois a gente já combinou que vai fazer uma live só falando disso, e aí a gente entra mais pontuando o que é o ideal, né, e o que a gente vai perdendo nota aí de cada um deles. Linguagem, tom de voz, expressão facial e corporal, e gestão de tempo da aula. Da prova de títulos, deixa eu correr aqui para a tabelinha, então agora só doutorado e mestrado, que era o que eu tinha já dito. No concurso tinham outras opções para a prova de títulos, dessa vez eles tiraram bastante. Aí da pontuação final, critério de desempate. Camila, desculpa, você só sobe um pouquinho. Eu acho que aí agora a gente só tem aqueles anexos. Você vai lá na pontuação final, porque assim, está falando que a pontuação final é a soma. Existe a normalização, a parte de títulos também, ela vale quantos pontos, a parte de títulos? No máximo 10 pontos, doutorado 7, mestrado 3. Então, eu estou falando de 100 pontos na prova objetiva, que apesar de ter 40 pontos, eu estou falando de 40 pontos na parte prática
e mais 10 pontos, então, no máximo, 150 pontos. 150 e pontos. Nessa divisão, tem pontos objetiva, você vê a importância da objetiva ainda, com um maior peso, aí 2/3 da prova objetiva, e 1/3 dividido entre a prova prática e a prova de títulos, considerando só 40 pontos para a prova prática e 10 pontos para a prova de títulos. Não, era só essa passada que eu queria fazer. Aqui houve a mudança, né? Oi? Isso, para a prova prática. O anexo 5. Que é aquele quadrinho novo lá. Isso. Então, lembrando que o professor ele precisa escolher um desses temas que estão no anexo 5 para elaborar a sua videoaula. Não é um tema aleatório qualquer. É um desses temas que ele vai ter que escolher. Sim. Aí aqui, nos iniciais, tem essas habilidades. E aqui começa a arte, anos finais, para o ensino médio, para os anos finais do fundamental e para o médio, né? Posso repassar aqui o calendário, Camila? Pode. Bom, eu vou pegar as datas importantes aqui. Primeiro, esse período de inscrição. As inscrições já iniciaram no dia 14 e vão até o dia 12/7. Lembrando que o envio da prova prática também é até o dia 12/7. Então, vai ser dentro do período de inscrição. O vencimento do boleto ele acontece alguns dias antes, mas não é interessante você deixar para o último dia. O período de isenção acaba logo agora, no dia 17 de junho, né? A documentação para isenção é um dia logo depois, então já está para acontecer. A documentação da prova de títulos também acontece nesse período de inscrição, até o dia 12/7. E o período para o envio da videoaula também acontece no período de inscrição, até o dia 12/7. A gente não aconselha você a mandar neste momento, mas também não aconselha você mandar no último dia. Então, você que for, principalmente aluno do Vetusp, aguarda aí o simulado, aguarda as orientações, aguarda a gente dar as nossas orientações individualizadas aí para cada um de vocês, para que vocês não comam bola aí nessa prova prática. Bom, aí depois vem a divulgação dos recursos, né, em relação à solicitação da taxa de inscrição. Pode descer um pouco mais. Da questão das condições especiais, desce um pouco mais, todos os requerimentos especiais têm os seus prazos, e a aplicação da prova no último domingo de agosto, no dia 25 de agosto, a divulgação do gabarito da prova objetiva logo na sequência, né? E o período, obviamente, depois da divulgação do gabarito, entra aquele período para o pessoal fazer algum recurso referente à prova objetiva. E aí as próximas etapas ainda está em aberto, vão ser divulgadas novas datas. E depois disso, Camila, entra o anexo 8, que é o conteúdo programático em si. Exatamente. Aí a gente também vai deixar para... Acho que não vale a pena a gente passar. Você quer que a gente passe rapidinho por cima? Não, eu só queria, aproveitando essa parte dos anos iniciais, em relação ao concurso anterior, é exatamente a mesma coisa, a mesma obra, as mesmas legislações. Não houve alteração em relação a esse anexo do edital anterior, só houve a inclusão dessa questão dos anos iniciais, né? Os pedagogos, sim. Quem fez magistério pode estar prestando para a grande maioria dos municípios, não para todos. Então, houve a inclusão disso. Mas, basicamente, acho que não cabe, deixa o aluno aí ter esse dever de casa e fazer também a leitura, e depois o programa acabou o edital, né, Camila? Aí se encerrou. Sim. Eu tirei da tela aqui, voltamos para nós dois. Bom, eu acho que o grande desafio, tanto nosso do curso, quanto de vocês, alunos,
é se dedicar nesse período aí, dividir o seu tempo entre a prova prática, que ela também, como no edital anterior, ela vai ter que ser entregue antes da prova objetiva, no dia 12. Depois você vai ter mais 1 mês e 15 dias para estudar para a prova objetiva, né? Então, se você, como eu repeti ali no início, assim, se você foi nosso aluno no concurso, entre em contato com a gente para você ter uma super condição ali e você rever o conteúdo da prova objetiva e ter acesso a essas novas aulas da prova prática, inclusive o simulado e prático e objetivo. E você que não for nosso aluno, eu tenho certeza, assim que você se matricular, você vai ter quase que integralmente acesso a todo o programa do curso, da prova objetiva, e vai conseguir estudar, criar um planejamento de estudo, que eu acho bacana. Eu não sei se a próxima live a gente faz ou de planejamento de estudo ou da prova prática ainda, mas são 2 temas certamente que vão estar aí nos nossos próximos vídeos. Eu acho que a ideia de hoje era passar pelos principais pontos do edital para que vocês se interessem por esse concurso, que agora, para ser temporário no estado, vai ter que estar classificado nessa lista, né, Camila? Não vai ter outra opção. Exatamente. É uma oportunidade também de garantir, né? Ainda que você tenha passado no concurso, dependendo da sua classificação, você não é chamado. E aí você garante o seu lugar ali para a contratação de 2025, né? Perfeito. Você já tem essa certeza no início de 2025. Então, a gente recomenda para todo mundo, para quem prestou o concurso, para quem não prestou o concurso, para quem ainda está estudando, ele dá essa abertura para quem ainda está na licenciatura, né, e já quer começar a atuar de forma temporária nas escolas estaduais, e você precisa ter 160 horas da sua matéria, da sua área específica, cursadas e comprovadas no seu histórico escolar. Acredito que essa comprovação também seja posterior aí à entrega, então você pode estar cursando, se você vai completar isso. Vai ser no momento da contratação. É importante também considerar que se você está cursando e você vai completar essas 160 horas no final do ano, tá tudo certo, porque aí no final do ano você pega o seu histórico, o ano que vem você ingressa. Então você pode realizar o concurso mesmo ainda não tendo as 160 horas. Legal, e fica um convite aqui para a gente vai fazer essas próximas lives que a gente está divulgando, a gente vai fazer quinta-feira, né, Camila? Às quintas-feiras, às 7 ou às 8? A gente não acertou isso, o horário ainda, mas pode ser às 8, acho que é melhor. 8 horas da noite, então está aqui combinado com vocês, para sempre falar. Então, se vocês tiverem dúvidas, ou entre em contato com a nossa central de atendimento, ou você compareça aqui na nossa live toda quinta-feira, às 8 horas da noite, que a gente vai estar batendo um papo sobre esse processo seletivo e tirando todas as dúvidas. Eu espero que seja menos turbulento do que aconteceu, do que foi o concurso. Acredito que vai ser, porque a grande questão foi a prova prática, que eu acho que eles colocaram mais regras específicas para diminuir ali o nível de reclamação, mas é uma coisa que veio para ficar. Não tem como lutar contra. O pessoal, eu vi alguns professores no concurso contra a prova prática, que eles não poderiam ser avaliados por isso. Né? Teve agora o processo seletivo, novamente com a prova prática, você vê outros concursos aqui também da Prefeitura de São Paulo, com a prova prática. Então, pessoal, infelizmente, é uma coisa que veio para ficar, não dá para fugir disso, a gente tem que se adaptar aí aos novos tempos e entender as regras, entender primeiro o beabá o que pode e o que não pode, e aplicar para a gente ter um bom resultado, tirar 40 pontos. Certo, Camila?
Certinho. A gente está no meio do mês de junho, eu acho que agora, inicialmente, os professores devem se apropriar bastante desse edital, que a gente deu uma boa passada por aí, mas é bom você olhar as suas especificidades, onde você se encaixa. Acho que é bom se ambientar bastante com os temas da videoaula e já começar a pensar, e aí a gente vai dar mais orientações, né? A gente tem condição de fazer isso, e planejar gravar essa videoaula aí, pelo menos na primeira semana de julho, né, o Rodrigo, para poder enviar com uma certa antecedência, e assim, no formato correto, com o tempo correto, filmada da melhor forma para você ser melhor avaliado, e para garantir. A prova prática hoje, ela não é eliminatória, então você não vai ser desclassificado do processo seletivo, mas ela é muito importante, ela tem um peso muito grande, para que você consiga atribuir aulas perto da sua residência, na escola que você já trabalha e quer continuar. Por isso é importante não só fazer o concurso, né, não só fazer esse processo seletivo, mas ser bem classificado. A gente já falava isso, né, no anterior, e eu volto a retomar. Eu acho que não considerar a prova prática como eliminatória, eu acho que já é um passo grande, porque teve bastante gente que foi prejudicada nesse sentido no concurso anterior, e até por isso a lista ficou bastante curta. Eu acho que a existência desse processo seletivo, ela existe só por causa desse critério lá, que era eliminatório. Então, muita gente foi eliminada e a lista ficou pequena, porque a ideia inicial deles era utilizar a lista do concurso para fazer esse convite aí, essa classificação temporária. Eles utilizaram só esse ano e eles já perceberam que vão ter que fazer novos processos seletivos, porque não vai conseguir continuar usando para os próximos anos, né? Porque eles poderiam prorrogar e usar o ano que vem, não vão usar. Legal, Camila. Bom, então até quinta-feira. Obrigado. Dúvidas podem mandar aqui, mesmo a gente lê os comentários e fala na live seguinte. E a gente se encontra toda quinta-feira aí agora, até às 8 horas da noite. Obrigado, Camila. Tá certo. Obrigada, Rodrigo. Obrigado, pessoal, pela participação. E estamos aí. Até quinta.